Antigo Testamento, Livro de Juízes, capítulo 6. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. E acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biezrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio. E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo do meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez, com uma efa de farinha, bolos ázimos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho, lhe o apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Jeová Salom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: Toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a azera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto, com a lenha da azera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Porém, temendo-lhe a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortada a azera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Pelo que disseram uns aos outros: Quem fez isto? E depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás:
Tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a Azera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gidão Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e, passando o Jordão, acamparam no vale de Gisril. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando-lhe a trombeta, os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. E ainda enviou mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naftali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim foi. Pois, levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo e espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. Disse mais Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez. Permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho.